25 Viver em Outro Mundo Capítulo 279 Autor, Turtleme 93 Fala Clã Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Homens-fera não eram os únicos que não utilizavam métodos de destilação em seu álcool. Os humanos também não os usavam. Isso confundiu muitos Aoai. Outra coisa era que os álcoois populares aqui no continente Ark eram tipicamente vinhos de frutas para humanos, enquanto o kumis era para os homens-fera. Não havia basicamente nenhum que tivesse sido feito usando grãos ou vegetais. Isso também intrigou os Aoai. Homens-fera bebiam muito álcool devido ao ambiente em que viviam. Fazia muito frio aqui durante o inverno, e as outras 3 estações não eram muito melhores. Eles tinham que comer e dormir a céu aberto quando pastoreavam animais, e dado o clima imprevisível, um bom saco de vinho às vezes podia ser um salva-vidas. Por causa disso, os homens-fera não eram apenas alcoólatras, eles estavam inclinados para bebidas fortes. Até agora, não havia nenhum licor forte produzido no continente Ark, mas eles próprios podiam produzir kumis, o que significava que não precisavam comprar licor. Era por isso que o kumis ainda era o alimento básico nas planícies. De volta à terra, Aoai bebia às vezes, mas na maior parte ele bebia cerveja ou vinho branco. Ele raramente bebeu vinhos de frutas, então ele não sabia como julgá-los. Mas se ele tivesse que colocar em palavras, o vinho branco seria ótimo. Era forte em teor alcoólico e, se produzido adequadamente, ele não ficava de ressaca um dia depois de beber. Mas aqui no continente Ark, ele só poderia ter alguns vinhos de frutas, e não era destilado. Honestamente falando, eles não eram tão bons assim. Era por isso que Aoai queria começar uma cervejaria desde cedo, mas ele não sabia como, e o mesmo se aplicava a Gren e outros. Embora os subordinados de Laura fossem muito capazes, eles também não sabiam como preparar bebidas alcoólicas. Se eles apenas seguissem os livros de receitas, nada de boa qualidade seria produzido de qualquer maneira. Então Aoai nunca tinha começado o projeto inteiro. Mas agora eles tinham um grupo de alais. Embora não soubessem fazer vinhos de grão, bastava apenas fazer kumis. Não se esqueça que agora mesmo, no rancho de Aoai, ele poderia comprar vacas leiteiras e sua produção de leite era surpreendentemente alta. Então agora Aoai queria experimentar e ver se ele poderia fazer alguns vinhos de grãos. A produção de alimentos de sua fazenda no espaço era cada vez maior. Se ele descarregasse todos eles no mercado de alimentos dos homens-fera, isso teria um impacto muito grande. Isso definitivamente atrairia muita atenção, e então todos os territórios do continente investigariam a causa. O resultado dessa investigação levaria a um certo indivíduo que não existia, o que seria um grande problema. Então ele queria transformar seus estoques em outra coisa que pudesse vender, e o licor era, sem dúvida, a escolha ideal. Independentemente de ser arroz ou milho, ambos eram excelentes materiais para fermentação. Se eles conseguissem fermentar o vinho branco e processá-lo através da destilação, o vinho branco resultante seria em torno de 40% de comprovação. Mesmo com apenas esse teor alcoólico, seria considerado bastante forte aqui no continente Ark. Os homens-fera adorariam com certeza. Então, a produção de bebidas alcoólicas foi adicionada ao cronograma. Mas ainda havia muitas dificuldades a considerar antes de começar. Então Aoai queria tentar fazer kumis primeiro, e experimentar com base em como eles fizeram. Neste momento, Aoai tinha 200 vacas leiteiras e 1000 ovelhas. Desta forma, se ele quisesse leite ou lã, haveria muito. Agora ele poderia ir adiante com a produção de produtos relacionados a laticínios e processamento de lã, de modo que ele não teria que vender apenas carne de coelho para obter renda como antes. No entanto, tudo isso levaria muito tempo para preparar, e Aoai não estava com pressa. Ele tinha todo o tempo do mundo agora, eles poderiam ir devagar. Aoai viajou em 4 dias, o que levaria 10 para os outros. Isso porque suas carruagens eram puxadas pelos mortos-vivos, que não sentiam fadiga. Então, ele poderia simplesmente deixá-los continuar marchando.
As carroças que os homens-fera possuíam eram todas inadequadas para serem puxadas pelos gnus escamados ou cavalos perseguição de vento. Como resultado, Zhao transformou todos os bois raivosos que puxavam as carroças em mortos-vivos com um coração implacável. E agora todos os bois raivosos podiam trabalhar dia e noite. Honestamente, o coração de Zhao ainda doía depois de transformar todos aqueles bois raivosos em mortos-vivos. Mesmo que ele simplesmente tivesse vendido aqueles bois no mercado, eles teriam conseguido um bom dinheiro. Infelizmente, ele não tinha conexões para isso. Recentemente, Zhao deixou suas águias de sangue vagarem para ver se havia pequenas tribos ao redor. Se houvesse alguma, eles tentariam contorná-la e evitá-la, o que pouparia algum tempo de viagem. O que o Alice mais precisava agora era de informações sobre o admirável rei do oeste. Então Zhao contornou as pequenas tribos porque ele não queria perder muito tempo com elas. A maneira como Zhao estava se movendo agora provavelmente poderia fazer o admirável rei do oeste suspeitar. Ele estava ignorando todos os diferentes territórios e indo direto para a base do admirável rei do oeste. Normalmente, considerando quanta comida Zhao poderia guardar em suas carroças, ele teria que vender para a maioria, se não todas, as pequenas tribos que ele encontrou no caminho para a base do admirável rei do oeste. Seria impossível transportar tudo com segurança para sua base. Grandes tribos, como a do admirável rei do oeste, se eles quisessem comprar comida, eles tinham suas próprias conexões com um fornecedor de alimentos estável. Quando esses comerciantes de comida quisessem transportar a comida que eles compravam, eles teriam as bandeiras de batalha de suas tribos colocadas em suas carruagens, sinalizando para quem os transportes eram especificamente destinados e, por sua vez, garantindo sua segurança. Pessoas como Zhao, que não tinham o apoio de grandes tribos, costumavam vender seus alimentos para pequenas tribos ou teriam na roubada. Eles raramente alcançavam as grandes tribos. Na pradaria, todo grande acampamento tribal era como um mercado aberto. Havia um dia todo mês em que os comerciantes humanos vinham e faziam negócios com as pequenas tribos no acampamento das grandes tribos. Normalmente, as pequenas tribos tinham que ter sorte se quisessem comprar algo desses mercados, porque teriam que encontrar um comerciante humano disposto. Se eles não tivessem sorte, eles teriam que esperar até o dia do mercado e ir para a base das grandes tribos para comprar o que precisavam. Entre todas as tribos de homens-fera, a base do admirável rei do oeste não era realmente considerada uma grande base. Entretanto, eles eram considerados pelo menos uma de tamanho médio, então eles eram capazes de sediar mercados abertos, mas apenas por um dia a cada 2 meses. O resultado foi que as pequenas tribos ao redor do acampamento do admirável rei do oeste acharam ainda mais difícil conseguir o que eles precisavam. Era também por isso que o desejo de comprar era muito forte. Por isso, era geralmente impossível para um comboio de passagem como o grupo de Zhao, que não estava entregando especificamente a uma grande tribo, viajar com segurança. Seus bens geralmente acabavam sendo comprados ou roubados. Ainda bem que Zhao já havia preparado uma desculpa. Ele poderia dizer que achava que havia uma grande tribo por aqui, por isso que ele não vendeu sua comida, e ele estava trazendo uma amostra para o admirável rei do oeste. Depois de 4 dias de marcha incansável, Zhao quase chegou ao acampamento do admirável rei do oeste. Ele e outros também haviam retornado à pradaria da fortaleza da Montanha de Ferro. Uma vez na pradaria, Zhao abriu imediatamente a porta da carruagem de Laura. Ele olhou para fora e sorriu. Não parece que nós não voltamos há muito tempo. De repente, parece que a pradaria parece ainda mais bonita do que antes. Laura e as outras riram disso. Nos dias de hoje, todos estavam ocupados construindo as instalações de produção na fortaleza da Montanha de Ferro. Agora que a temperatura em torno das terras negras havia caído, eles pararam de cultivar e mudaram seu foco para a construção dessas instalações. Mas eles ainda não tinham pessoas suficientes para construir todas as instalações de produção. A princípio, Zhao realmente queria iniciar uma instalação para fazer rações de batalha. Mas então ele considerou que mesmo se ele tivesse as instalações, não havia mercado para as rações de batalha entre os homens-fera ou os humanos. A única coisa que podiam fazer agora era fabricar produtos de lã. Dessa forma, eles não precisaram matar os argalis. Mas agora eles tinham um produto ainda melhor, cumis. Embora os próprios homens-fera também produzissem cumis, eles só faziam o habitual cumis de argali.
era incomparavelmente inferior àqueles que Zhao Ai estava fazendo agora com leite de vaca. A principal diferença era que esse kumis tinha sido destilado, o que definitivamente o deixaria com um sabor melhor do que o dos homens-fera. É claro que, aos olhos de Zhao Ai, o kumis era, em última instância, um produto de nível inferior. Mas porque homens-fera gostavam de beber um bom kumis, ele podia usá-lo para trocar por bens melhores. O comboio estava entrando rapidamente na área ao redor do acampamento do Admirável Rei do Oeste. Eles poderiam, de fato, já ver o acampamento à distância. A área coberta era muito grande. Tudo o que eles podiam ver no horizonte eram os topos arredondados brancos das tendas. O meio do acampamento parecia o mais movimentado. De acordo com as estimativas de Zhao Ai, deveria haver mais de 100.000 pessoas aqui. Nesse momento, com um estrondo de cascos, um grupo de cavaleiros saiu correndo da base e se aproximou do comboio de Zhao Ai. Talvez tenha sido porque eles notaram os dois conjuntos de bandeiras da amizade, mas os cavaleiros abrandaram e examinaram cuidadosamente o comboio. Zhao Ai correu para fora da carruagem e inclinou-se respeitosamente para um dos cavaleiros. Olá, respeitado guerreiro. Somos mercadores humanos. Aqui é onde está localizada a base do Admirável Rei do Oeste. Depois que o guerreiro da tribo do touro lutador notou o comportamento gentil de Zhao Ai, ele rapidamente respondeu: Olá, amigo humano. Este é realmente o acampamento do Admirável Rei do Oeste. Que negócios você tem aqui? Zhao Ai rapidamente respondeu: Respeitado guerreiro, sou um comerciante. Meu negócio aqui é, claro, estabelecer comércio com o Admirável Rei do Oeste e um grande comércio ao mesmo. O cavaleiro não pensou muito nisso. Muitas vezes haviam comerciantes humanos que vinham fazer negócios em sua base. Ele olhou para o comboio de Zhao Ai novamente e disse: Amigo humano, nós damos boas-vindas ao seu comércio, mas você não parece estar carregando muito. Zhao Ai sorriu. Relaxe, respeitado guerreiro. Estas são apenas amostras. Se você concordar em negociar, a comida virá sem parar. O cavaleiro assentiu. Tudo bem então, amigo humano, por favor, me siga. Ele então conduziu Zhao Ai mais profundamente no acampamento. Para evitar suspeitas, Zhao Ai já havia guardado todos os bois raivosos mortos-vivos. Não havia criaturas mortas-vivas em seu comboio agora. Eles pareciam exatamente como um grupo médio de comerciantes humanos. Zhao Ai seguiu o cavaleiro até o acampamento e imediatamente descobriu que esse lugar não era o mesmo que as pequenas tribos. Era mais do que uma questão de tamanho. Em uma grande tribo, é claro que os acampamentos são maiores. A diferença que Zhao Ai viu estava nas atitudes das pessoas daqui. Viver em outro mundo. Capítulo 280. Zhao Ai teve muitas interações com pequenas tribos de homens-fera, mas para uma grande tribo como a do Admirável Rei do Oeste, será sua primeira. Quando ele conheceu as pequenas tribos, elas ficariam muito entusiasmadas em encontrar um mercante humano, por exemplo, a tribo Martelo Cabeça de Carneiro de Spear. Devido a Zhao Ai estar disposto a vender grãos por um preço pequeno, eles tinham ido e felizmente oferecido sua bandeira da amizade para ele. Mas no acampamento do Admirável Rei do Oeste, essa cena era inexistente. Ao ver Zhao Ai chegar, eles nem sequer demonstraram uma expressão de surpresa. Mesmo as crianças dentro da tribo não vieram e o cercaram. Zhao Ai podia ver nos olhos de algumas dessas pessoas um brilho de desprezo. Zhao Ai olhou fixamente por um momento antes de perceber que a razão pela qual esses homens fera olhavam com desprezo era porque o tamanho e a carga de sua caravana era muito pequena, cerca de 100.000 quilogramas, no máximo, e 100.000 quilogramas quando se trata de uma grande tribo como esta, era realmente muito baixo como provisão. Zhao Ai não se importou. Escoltado por uma cavalaria de homens-fera, ele foi levado para um canto do acampamento onde surpreendentemente uma tenda estava localizada. Além disso, a área circundante parecia ser desprovida de outros homens-fera. O líder da cavalaria de homens-fera, montando num touro terrestre, chegou diante de Zhao Ai e disse com um tom forte: Amigo humano, você pode ficar temporariamente aqui. Essa tenda é feita especialmente para os visitantes humanos ficarem. Você pode se mudar imediatamente. Você também pode perguntar a outras pessoas próximas se precisar de alguma coisa. Naturalmente você precisa oferecer algo em troca. Bem, muito obrigado, bravo guerreiro. Posso perguntar pelo seu nome? Zhao Ai se sentiu um pouco lisonjeado porque ele nunca esperou que o acampamento do Admirável Rei do Oeste providenciasse acomodações.
O cavaleiro Homem-Fera montado no touro terrestre sorriu e disse: Meu nome é Beta, você pode me chamar de Beta. Zhao Ai sorriu e disse apressadamente: Bom. Irmão Beta, eu preparei um pequeno presente, por favor aceite. Se você tiver tempo, por favor me ajude a enviar um para Senhor Admirável Rei do Oeste, eu tenho um grande negócio para discutir com ele. Enquanto lhe disse isso, ele acenou com a mão. Laura imediatamente pegou uma garrafa de álcool. Naturalmente isso não era comis, mas um genuíno vinho de frutas humano. Beta ficou atordoado por um momento antes de rir e pegar o vinho da mão de Zhao Ai. Você é uma pessoa interessante, muito interessante mesmo. Ah, fique à vontade, vou contar aos anciãos sobre o seu pedido. Apalpando o pescoço do touro terrestre, ele apontou para os outros membros da tribo Touro Lutador, então começou a se afastar, e a equipe da cavalaria de Homens-Fera também o seguiu para sair. Zhao Ai mostrou um leve sorriso quando se virou para Laura e disse: Parece que uma grande tribo é diferente. Eles inesperadamente forneceram um lugar para viver. Vá dar uma olhada, e veja se a tenda tem alguma coisa dentro. Laura assentiu com um sorriso e virou-se para a tenda. Zhao Ai ordenou a seus mortos-vivos que amarrassem as carruagens de grãos. Depois de ser estabelecido, Zhao Ai tirou um pouco de grão e foi trocar algum comis e carne de argali com as tribos cabeça de bovino próximas. Depois de algum tempo, Zhao Ai sentiu as diferenças da tribo do Admirável Rei do Oeste com as pequenas tribos. A tribo do Admirável Rei do Oeste é mais utilitária. Talvez este seja um fenômeno inevitável do desenvolvimento da sociedade. Quanto maior a população, mais as pessoas são utilitárias, enquanto quanto menor a população, mais elas se apegam à moral. O tempo passou no seu acampamento. Zhao Ai estava apenas esperando silenciosamente. Ele não andava muito e também não interagia muito com os outros homens-feras. Seu ambiente parecia muito pacífico, sem muita perturbação. No entanto, dentro da tenda, Zhao Ai abriu o radar de seu espaço. Ele queria olhar para a situação ao redor e foi rápido em perceber algumas peculiaridades. Os guerreiros homens-fera cabeça de bovino ao redor apareciam um pouco demais. Às vezes haveriam patrulhas ao redor do acampamento, olhando para a tenda de tempos em tempos. Quando Zhao Ai viu esta situação, ele não pôde deixar de olhar vagamente. Ele se virou para Laura e perguntou: Nós temos alguma falha em nossas ações? Por que eles mandariam algumas pessoas para nos espionar? Laura franziu a testa e balançou a cabeça. Eu não sei, não fizemos nada fora do comum. Mego olhou para o monitor e disse: Jovem mestre, talvez eles achem que somos espiões enviados pelo chefe da tribo do Touro Lutador. A tribo do Touro Lutador derrotou a tribo do Touro Hercúleo, mas havia um especialista humano que os ajudou. Então, de repente, nós aparecendo aqui, eles não iriam suspeitar de nós? Zhao Ai parou por um momento, depois assentiu e disse: É possível, eles têm um ressentimento contra a chefe da tribo do Touro Lutador. Agora o poder da tribo do Touro Lutador se tornou mais forte, e eles mostraram suas relações com os humanos, e subitamente nós chegamos. É muito possível que eles suspeitem de nós. Laura assentiu e disse: Parece que a nossa decisão de permanecer honestos aqui está correta. Caso contrário, eles estariam no nosso encalço. Zhao Ai acenou com a cabeça. Nesse caso, vamos ficar aqui honestamente. Cair. Zhao Ai chamou, e Cair imediatamente apareceu em seu ombro. Zhao Ai virou a cabeça para Cair. Cair, você pode gravar tudo aqui para que possamos assistir depois? Zhao Ai se lembrou que havia uma função de gravação de vídeo. Ele não tinha usado antes porque ele não tinha nenhum uso para isso. Cair assentiu e disse: Posso gravar e, se não houver ordem para conservá-lo, depois de 7 dias, ele será apagado. Zhao Ai assentiu com a cabeça e disse: Bom, a partir de hoje, grave tudo o que acontecer na tribo do Admirável Rei do Oeste. À noite nós vamos assisti-lo. Cair assentiu, depois voltou para o espaço. Neste momento, de repente, alguém falou do lado de fora: Amigo humano, você está bem? Zhao Ai ficou surpreso, mas depois que ele ouviu que era a voz de Beta, ele imediatamente respondeu: Irmão Beta, eu estou bem, venha para dentro. Beta entrou, dizendo que a tenda era realmente legal, que as coisas dentro devem ter sido trazidas por Zhao Ai. Na verdade, Zhao Ai queria usar as coisas que foram fornecidas, mas Laura se opôs. Ela temia que muitas pessoas tinham usado a mobília, então eles apenas usaram os móveis que trouxeram com eles.
No interior, Zhao Ai estava sentado enquanto bebia chá com leite. Este chá com leite também era comercializado por outros homens fera nas proximidades. Quando ele viu Beta entrar, Zhao Ai fez um sinal e disse: Irmão Beta, venha tomar uma xícara de chá. Depois disso, ele serviu uma xícara de chá para Beta. Beta sorriu, segurou a xícara e bebeu de uma só vez. Então ele disse para Zhao Ai: Amigo humano, os anciões encarregados das pessoas de fora querem ver você. Venha comigo. Zhao Ai balançou a cabeça e se levantou. Enquanto caminhava para fora, ele disse a Laura: Apenas fique na tenda, não ande por aí. Laura assentiu. Ela então acompanhou Zhao Ai até a entrada da tenda. Depois de caminhar alguns metros, Beta virou a cabeça e perguntou a Zhao Ai: Amigo humano, pelo que eu vejo, você não é como os outros mercantes humanos. Os outros mercantes humanos se moveriam para outros lugares para fazer negócios. Zhao Ai deu um sorriso forçado e disse: Irmão, se depender desse tipo de negócio, quanto dinheiro posso ganhar? Quantas coisas posso vender? Muito pouco. Meu objetivo agora é fornecer grãos para sua tribo, o que me daria grandes lucros. Esses pequenos lucros não têm nenhum valor para mim. Beta pareceu surpreso com a resposta de Zhao Ai. Parece que você realmente não mentiu para mim. Você realmente tem grandes suprimentos de grãos. Por quanto você vai vender? Zhao Ai sorriu e disse: Um monte de grãos, e o preço que dou é definitivamente o mais baixo de toda a pradaria. Beta olhou para Zhao Ai. Ele não conseguia entender se o que Zhao Ai disse era verdade. Neste momento, eles chegaram do lado de fora de uma grande tenda. Esta tenda era maior do que a maioria das tendas. Além disso, do lado de fora da tenda havia uma bandeira erguida. Zhao Ai não sabia o que significava essa bandeira, mas ele podia entender que essa tenda não era tão simples. Do lado de fora da tenda, tinham dois guardas homens fera dos touros lutadores em pé, cada um deles segurando uma massa gigante em suas mãos, fazendo-os parecerem muito imponentes. Beta caminhou em direção à entrada e acenou para os guardas. Então ele levou Zhao Ai para dentro. Zhao Ai sentiu o entorno escurecer enquanto entrava. Ele mediu a tenda. O interior era muito grande, cerca de 40 metros quadrados. E isso não é pequeno quando se descreve uma tenda. A decoração dentro da tenda era muito peculiar. Esta tenda não tinha muitas das coisas que homens-fera usam. Em vez disso, tinham livros sobre livros empilhados dentro. Apenas isso. No chão havia apenas um tapete de uma cor simples. Na verdade parecia muito comum. No meio da tenda tinha uma fogueira com um pote de cobre soltando fumaça, que estava pendurado acima. Também dentro, havia uma pequena mesa. Sentado atrás dela estava um nativo touro lutador de aparência idosa. Alguns dos cabelos da cabeça deste touro lutador nativo ficaram brancos e seu rosto cresceu rugas, fazendo-o parecer um velho senil. Mas seus olhos não estavam nem um pouco turvos. Pelo contrário, seus olhos eram muito claros e cheios de sabedoria. Beta deu um passo à frente e fez uma reverência. Beta cumprimenta o ancião. O velho homem fera touro lutador balançou a cabeça. Este é o mercante que você estava falando. Beta sentiu com a cabeça rapidamente. Zhao Ai adiantou-se e, em tom de cortesia, disse: Zhao Ai cumprimenta o ancião. Agradeço ao ancião por encontrar-se comigo. O ancião assentiu. Ele acenou a mão. Beta inclinou-se para o ancião e prontamente deixou a tenda. Zhao Ai ficou em silêncio. Ele apenas continuou ali de pé. O ancião olhou para Zhao Ai e disse: Amigo humano, por favor, sente-se. Depois que Zhao Ai expressou sua gratidão, ele se sentou no lado direito do ancião. Os olhos do ancião mostraram um pequeno lampejo de aprovação. Depois ele prosseguiu: Amigo humano, eu ouvi de Beta que você tem muita comida que pode ser trocada conosco. Zhao Ai assentiu com a cabeça. Sim, ancião, tenho muitos grãos. Para ser honesto, não sou um mercante puro. Eu tenho meu próprio território e o produto do meu território é arroz de bambu. Não quero vendê-lo barato a outros mercantes, então eu decidi vendê-los eu mesmo. O ancião assentiu. Quanto grãos você tem? Zhao Ai disse com uma voz séria: 15 milhões de quilogramas. Ele não declarou demais, com medo de que o ancião suspeitasse. Enquanto em seus olhos se encolhiam, o ancião perguntou: o preço? Zhao Ai calmamente respondeu: a cada 1.000 quilogramas de grãos, eu vou trocar por um argali. A expressão do ancião caiu. Ele olhou para Zhao Ai, surpreso. Você diz 1.000 quilogramas de grãos para um argali?
Tem certeza de que está dizendo a verdade? Zhao Ai assentiu com a cabeça. Respeitado ancião, não vou brincar sobre este assunto. O que eu disse é verdade. 1000 kg por um argali. O ancião olhou para Zhao Ai. Como está a qualidade do seu grão? Se a qualidade não for ruim, quando poderá chegar para que possamos imediatamente trocar pelo argali? Zhao Ai respondeu. A qualidade do grão não é um problema. Eu trouxe algumas amostras. Eu vou ser honesta com o ancião. Esses grãos que eu trouxe são os mais inferiores entre seus lotes. Mas os grãos que vou mandar buscar depois são absolutamente de primeiro grau. O ancião balançou a cabeça. Nesse momento a voz de Beta soou do lado de fora da tenda. Beta reporta para o ancião. Os grãos foram verificados. A qualidade é muito boa. O ancião sorriu e virou a cabeça para Zhao Ai. Amigo humano, você realmente não mentiu? Você realmente tem mais grãos dessa qualidade? Zhao Ai balançou a cabeça. Não, ancião. Esses grãos que eu trouxe são os piores entre os grãos que eu tenho. Os grãos que chegarão serão de uma qualidade melhor. O ancião olhou para Zhao Ai em silêncio por um tempo enquanto Zhao Ai olhava para o ancião também. Depois de algum tempo, o ancião assentiu. Amigo humano, nós vamos seguir adiante com essa transação. Faça seu povo transportar os grãos. Mas lembre-se, você só tem meio mês para transportar. Traga tudo o que puder nesse meio mês porque depois disso o inverno chegará e a neve selará a estrada. Quando isso acontecer, não importa o quanto você queira entregar, será impossível. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, ancião, fique tranquilo, não vai levar muito tempo. Nós também vamos ser capazes de entregar em pouco menos de um mês. Então por favor permita-me desculpar-me. Ancião, ainda tenho algumas coisas para preparar. O ancião deu um aceno com a cabeça. Zhao Ai lentamente saiu da tenda para fazer seus preparativos. Nesse ponto, Beta entrou na tenda. Ancião, eles são muito sinceros. Eles quase não saíram da tenda. Não vejo nenhum problema com eles. O ancião concordou. Eu também acho que esse jovem é bom. Monitore-os por mais alguns dias. Se eles tiverem o mesmo comportamento, então poderemos confiar neles. Se eles fizerem algo fora da normal, como contatar outros membros da tribo, descubra o que eles disseram. Se for apenas uma conversa comum, então não precisamos espioná-los. Beta pareceu intrigado com o ancião. Ancião, eles já agiram positivamente, porque precisam monitorá-los ainda mais. E você também disse para monitorá-los quando eles conversarem com os membros da tribo. Isso não é apenas um comportamento normal. Viver em outro mundo. Capítulo 281. O ancião olhou para Beta e disse, Beta, você deve saber sobre a nossa situação atual. Ultimamente tem sido um período muito tenso, e esse mercante humano aparecendo de repente é muito estranho. Eles acabaram de chegar, então eles obviamente agiriam normalmente. Mas um mercador não contatar outros compradores por alguns dias. Impossível. Portanto, nestes 2 dias, eles entrando em contato com outras pessoas é normal. Mas se eles ainda estiverem agindo honestamente em sua tenda, então definitivamente é algo suspeito. Devemos ficar alertas. Faça o que eu disse. Além disso, não coloque todos os nossos recursos comerciais neles. Não rompa relações com os outros mercantes. Nós não odiamos grãos demais. Entendendo o significado das palavras do ancião, Beta assentiu com a cabeça. Sim, ancião, eu vou imediatamente lidar com isso. O ancião assentiu e se virou. O ancião olhou para a cortina ondulante e murmurou, Príncipe, sua escolha neste assunto é verdadeiramente errada. Você realmente acha que a tribo do touro Hercúleo seria facilmente derrotada? E que a tribo do touro lutador convidou os humanos para ajudar? Ah! A tenda imediatamente ficou em silêncio enquanto o humor do ancião se tornava pesado. Recentemente, devido à derrota da tribo do touro Hercúleo, o admirável rei do oeste começou a pensar em maneiras de agradar a tribo do touro lutador. A primeira coisa que ele fez foi reunir as 2 princesas de sua tribo, com quem ele tinha se casado e as enviou para serem escravas, de modo que elas perdessem completamente sua dignidade. Com relação a essa prática do admirável rei do oeste, o ancião discordou muito disso. A tribo do touro Hercúleo foi de grande ajuda para o admirável rei do oeste. Sem a tribo do touro Hercúleo não haveria um admirável rei do oeste. Embora a tribo do touro Hercúleo tivesse ajudado o admirável rei do oeste para que eles pudessem manter a tribo do touro lutador sob controle, no final eles ainda ajudaram o admirável rei do oeste.
E a prática atual do admirável rei do Oeste não era algo que um homem-fera faria, mas seria como que alguns humanos ingratos fariam, o tipo de humano que é desprezível. Na verdade, muitas pessoas da tribo estavam em oposição com o admirável rei do Oeste em relação a isso, mas aos olhos do admirável rei do Oeste, a tribo do touro Hércules estava acabada. De seus dois grandes anciãos, um estava morto enquanto o outro estava gravemente ferido. Então, que outras esperanças eles tinham? Além disso, eles perderam seu território, bem como todas as suas propriedades. Neste momento, eles só podem se tornar uma tribo vassala para os mastins. Esqueça sobre se vingar. Eles não poderiam sequer retornar ao território da raça cabeça de bovino. Então o admirável rei do Oeste rebaixou decisivamente as duas princesas para escravas. Zhao Ai não sabia de nada disso. Quando retornou ao acampamento, ele imediatamente fez os mortos-vivos descarregarem os grãos das carroças e os mandou embora. Zhao Ai também fez com que eles levassem o cajado fantasma. Depois de completar tudo isto, Zhao Ai voltou para a tenda. Laura seguiu Zhao Ai ao lado. Dentro da tenda, Laura imediatamente perguntou: Irmão Ai, você realmente quer vender os grãos para o admirável rei do Oeste? Zhao Ai acenou com a cabeça e disse: Sim, não se esqueça, atualmente nós somos mercantes. Nós não podemos nos dar ao luxo de mostrar qualquer falha. Então por que não devemos vender? Certo, a partir de amanhã, não fique dentro da tenda, contorne a área e descubra se eles têm alguma besta mágica especial. Converse com eles para ver se podemos comprá-las. Laura assentiu, depois franziu a testa e disse: Então não deveríamos pedir notícias sobre a segunda e a terceira princesa? Zhao Ai balançou a cabeça e disse: Nós não precisamos perguntar sobre isso agora. Estamos agindo como mercantes. Não devemos nos preocupar com esses assuntos enquanto houver lucro a ser obtido. Por enquanto, preste atenção especial a plantas especiais e bestas mágicas. Estas também são coisas essenciais para a nossa viagem. Laura sorriu. Não se preocupe, mas eles ainda estão nos monitorando. É apropriado para nós andarmos por aí? Zhao Ai sorriu levemente. Por que seria inapropriado? Nós somos mercadores humanos, não se esqueça disso. E que mercante humano não está disposto a fazer contato com os homens fera? Agora isso é incomum. Laura também entendeu, então ela não disse nada. Olhou para fora da tenda e disse baixinho: Eu não sei como a segunda e terceira princesa estão se saindo agora. A situação delas não deve ser muito boa hoje em dia. Eu só espero que o admirável rei do Oeste seja uma pessoa grata, ou então seus dias serão muito mais difíceis. Como estava ficando tarde, Zhao Ai voltou ao seu espaço. Ele também precisava prestar atenção aos mortos-vivos que transportavam as mercadorias. Assim que os mortos-vivos deixarem a área do acampamento do admirável rei do Oeste, eles devem encher as carroças de comida para que pudessem voltar imediatamente. Seu Combiou tem atualmente 100 carroças grandes, cada uma capaz de transportar 2.500 kg de grãos. Essas 100 carroças podem transportar cerca de 250.000 kg. Além disso, Zhao Ai ainda tem 1.000 mais carroças disponíveis que podem transportar 1.000 kg cada, o que adiciona mais de 1 milhão de quilogramas de grãos ao total. Nesse caso, o suprimento deles seria muito próximo de 1,5 milhões de quilogramas, um número que não poderia ser considerado pequeno. Mas no acampamento do admirável rei do Oeste, se você quiser deixar a área dos homens fera cabeça de bovino, o caminho mais direto seria seguir em direção à fortaleza da parede de ferro. Se você for direto para lá, levaria cerca de 6 dias até que você possa deixar o domínio dos homens fera. Mas Zhao Ai conseguiu reduzir esse tempo de viagem para 3 dias, então leva cerca de 6 dias para ir e voltar, e cada viagem pode levar quase 1,5 milhões de quilogramas a cada vez. Uma viagem de 1,5 milhões de quilogramas cada. Em um mês eles poderiam transportar 7,5 milhões de quilogramas, apesar de não chegar no montante dos 15 milhões. Para Zhao Ai essa renda já era muito. Além disso, ele realmente não quer que 15 milhões de quilogramas de grãos sejam vendidos para o admirável rei do Oeste. 7,5 milhões são bons o suficiente. À noite, Zhao Ai entrou no espaço para descansar, mas depois que eles entraram no espaço, eles não foram imediatamente dormir, mas em vez disso deixaram cair e trazer as gravações adquiridas durante o dia. Os eventos gravados não são apenas em torno da tenda em que estavam vivendo. Como Beta levou Zhao Ai para a tenda,
A câmera também seguiu e gravou tudo em 2 quilômetros ao redor. Para Zhao Ai, essa função de gravação de vídeo parecia muito normal, mas para Laura, essa função parecia realmente incrível. Eles viram tudo que Zhao Ai passou durante o dia, e apesar dela saber que esses eventos obviamente aconteceram durante o dia, ela ainda se sentia muito animada e tensa. Olhando para sua aparência, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir, mas ele não disse nada. Isso fez com que Zhao Ai se lembrasse da primeira vez que assistiu televisão e também de quando ele começou a jogar num computador. Zhao Ai estava observando as expressões de todas as pessoas que ele ultrapassou ao longo do caminho. Não tinha nada de especial nessa rota. Afinal, ele não foi longe do acampamento, ele estava apenas nas imediações. Zhao Ai ouviu Beta chamando o ancião de assuntos externos. O ancião parece ser o ancião que administrava os assuntos externos no acampamento do Admirável Rei do Oeste. Não havia nada de estranho com o ancião montando a tenda de visitas aqui. Os estrangeiros que chegam para visitar naturalmente não seriam imediatamente convidados para o centro do acampamento. Assim como o comboio de Zhao Ai, eles seriam colocados nos arredores do acampamento. Assim, o ancião também ergueu sua tenda na periferia do acampamento para facilitar o contato com os visitantes. Outra razão é para possíveis olheiros não terem chance de entrar no acampamento. Zhao Ai observou atentamente o ancião porque ele descobriu que o ancião era muito incomum. Seu corpo de homem-fera parecia expressar sabedoria. Esse sentimento fez Zhao Ai muito vigilante. Zhao Ai estava prestando atenção na tenda, agora que ele e Beta acabaram de sair. Neste momento, a tenda ainda estava nas proximidades da gravação de registro. Zhao Ai imediatamente disse para Kair: Kair, você pode transferir a visão da câmera para dentro da tenda? Kair assentiu, sim. Quando ela disse isso, o vídeo de repente virou. Beta e o ancião apareceram na tela. As palavras trocadas entre os dois entraram nos ouvidos de Zhao Ai. Ao ouvir as palavras do ancião, o rosto de Zhao Ai de repente mudou. Ele virou-se para Laura. Parece que este admirável rei do oeste está tentando jogar sua sorte na tribo do touro lutador. Laura, nos próximos dias, você deve prestar mais atenção para qualquer informação sobre a segunda e a terceira princesa. Se o admirável rei do oeste quiser confiar na tribo do touro lutador, ele certamente não será educado com a segunda e a terceira princesa. Lembre-se, apenas escute, não pergunte diretamente. Laura agora estava acostumada com a magia do monitor. Quando ela ouviu o comando de Zhao Ai que ela entendeu imediatamente, então ela respondeu com uma cara séria: Eu não achei que o admirável rei do oeste fosse inesperadamente esse tipo de pessoa. Zhao Ai forçou um sorriso e disse: Se ele não é esse tipo de pessoa, então ele não teria traído o chefe da tribo do touro lutador. Essa situação é normal, eu já pensei sobre esse cenário, mas eu não achei isso ele realmente fosse desconsiderar sua moral. Laura suspirou. Como resultado, o irmão mais velho Alias perdeu muita força, isso se tornou um grande golpe da parte dele. Zhao Ai respondeu com uma expressão fria: Nós vamos ter a nossa vingança em breve, mas por agora, nós devemos coletar mais informações sobre a situação da tribo do touro lutador. Acho que há um monte de pessoas neste batalhão que vão falar sobre as questões da raça cabeça de bovino. Devemos prestar atenção e ouvir as questões sobre a segunda e a terceira princesa. Nós devemos ver se elas ainda estão vivas ou mortas. Se eles estiverem vivas, olhem para a situação atual. Se não forem bem tratadas, encontraremos uma maneira de resgatá-las e, em seguida, encontraremos o irmão Alice. Em qualquer caso, nós ainda temos um mês de tempo. Laura assentiu, este parece ser o único caminho. Tentar contar com o admirável rei do oeste não é mais possível em nossa situação atual. Nós vamos deixar para o irmão Alice encontrar outra solução. Certo, irmão Ai? Você quer contar para o irmão Alice sobre a situação atual? Zhao Ai assentiu. Devemos dizer a ele, caso contrário, o irmão Alice ainda estará pensando que não tem problemas aqui. Nós deveríamos encontrar uma chance de informar o irmão Alice sobre um dia desses, sempre que possível. Viver em Outro Mundo. Capítulo 282. Depois de uma noite sem palavras, Zhao Ai iniciou sua operação bem na manhã seguinte. Eles não podiam tornar-se excessivamente óbvios, então eles apenas realizavam transações simples com os homens-fera ao redor. Quando eles descobriam um bom produto, eles negociavam apenas de acordo com um preço preferencial. Zhao Ai tinha exatamente um mês para coletar informações, então, naturalmente,
Ele não estaria muito impaciente para concluí-la. O que ele precisava fazer agora era eliminar a cautela dos homens-fera. Mas, como eliminar a cautela? Para esses homens-fera, não era falando com eles e nem os ajudando no trabalho, mas sim, era lhes vendendo comida a um preço com desconto. Então Zauai fez isso, mas como eles precisavam ser discretos, toda vez que eles realizam uma transação, eles tentavam não mostrar que eles queriam agradar os homens-fera excessivamente, algo que não vale para um mercante. Para os membros do acampamento do Admirável Rei do Oeste monitorando Zauai, eles observaram que suas ações eram apenas comuns. Eles não descobriram nada de suspeito em suas ações e, para ter certeza de que não havia engano, aqueles que espionavam Zauai perguntavam àqueles que negociaram com ele sobre suas conversas. Para sua decepção, Zauai se concentrou apenas no comércio e não disse muitas palavras. Depois de 4 dias, essas pessoas perderam a paciência em monitorar Zauai. Até o ancião concordou que Beta deveria afrouxar sua vigilância sobre Zauai. Zauai retornou ao seu acampamento e através do monitor ele pôde ver que as pessoas se reunindo ao redor e sobre sua tenda diminuiu. Isso fez Zauai muito aliviado. No entanto, ele não se tornou impaciente em coletar informações. Ele continuou suas atividades diárias, mas suas atividades cresceram em alcance e estavam caminhando lentamente em direção ao centro do acampamento. No 5º dia depois de chegarem ao acampamento do Admirável Rei do Oeste, a Águia de Sangue de Wallace chegou. Zauai escreveu a situação atual com cuidado e então entregou a carta para a Águia de Sangue para entregar a mensagem a Wallace. Ele disse a Wallace que não contaria com o Admirável Rei do Oeste, e ele temia que o Admirável Rei do Oeste se aliasse à tribo do Touro Lutador. A razão pela qual Zauai ainda permaneceu aqui era para monitorar a situação da comunidade dos touros lutadores. Ele também queria saber sobre a situação da segunda e terceira princesas. Se as duas estiverem em uma situação ruim, ele encontrará maneiras de salvá-las e reuni-las com Alice. Depois de enviar a carta, Zauai sentiu que um enorme fardo havia sido removido das profundezas de seu coração. Ao mesmo tempo, ele também monitorou o progresso da carga. O comboio chegaria amanhã, junto com quase 1,5 milhões de quilogramas de grãos, o que não era um número pequeno em nenhum sentido. Zauai viu a situação e imediatamente foi informar Beta. Hoje em dia, a pessoa com quem Zauai tinha mais interações era Beta. Embora ele soubesse que Beta era uma pessoa enviada pelo ancião para monitorá-lo, Zauai tomou a iniciativa de interagir com ele frequentemente. Essa ação permitiria que ele eliminasse a cautela de Beta. E também, se ele fosse sempre se esquivar e se esconder de Beta, seria impossível ter a vigilância de Beta afrouxando sobre ele apenas nesses poucos dias. Beta era responsável pela segurança do acampamento, portanto ele não iria pastorear como outros touros. Todos os dias, ele patrulhava o acampamento, então Zauai poderia facilmente encontrá-lo. Nestes últimos dias, devido às ações de Zauai, a amizade de Beta e Zauai tem sido muito boas. Portanto, quando ele viu Zauai, Beta imediatamente sorriu e cumprimentou. Irmão Zauai, com o que você está ocupado? Zauai respondeu rapidamente. Irmão, eu tenho procurado por você. Eu preciso da sua ajuda em um assunto. Beta ficou surpreso por um momento e depois respondeu. Irmão Zauai, você tem sido muito educado comigo nestes últimos dias. Diga-me o assunto de que precisa de ajuda. Desde que eu possa ajudar, vou ajudá-lo. Zauai acenou com a cabeça e disse. Irmão Beta, nosso comboio chegará ao acampamento amanhã. Dessa vez eles trouxeram muitos grãos. Preciso encontrar um lugar para descarregar as mercadorias. Você terá que me encontrar um bom lugar. Beta ficou atordoado, e então ele respondeu, voltando tão cedo. Irmão Ai? Seus homens fazem coisas muito rapidamente. Quantos grãos você trouxe desta vez? Zauai mostrou um leve sorriso e disse, cerca de 1,5 milhões de quilogramas. Beta com um rosto assustado, olhou fixamente para Zauai. Irmão Ai, você disse 1,5 milhões de quilogramas. Não 150 mil quilogramas. Zauai riu e respondeu, irmão, como eu posso brincar sobre o meu problema com você? 1,5 milhões de quilogramas não está errado, portanto eu preciso de um lugar muito grande. Beta viu que Zauai estava sério. Ele respondeu apressadamente, irmão Zauai, volte para sua tenda e espere, eu vou informar imediatamente ao ancião, daqui a pouco eu lhe darei uma resposta. Zauai mostrou um sorriso,
Ele fez uma saudação a Beta e se virou para andar. Beta olhou para as costas de Zhao Ai, então imediatamente virou sua montaria e se dirigiu para o ancião de assuntos externos. Fora da tenda do ancião, Beta não deu nenhum aviso e entrou diretamente na tenda. Felizmente, não havia outras pessoas dentro da tenda. Só o ancião estava lá dentro, folheando alguns livros. Quando Beta chegou, o ancião ficou insatisfeito. Você não pode ficar mais calmo? Você já é um adulto, mas ainda é tão precipitado e impaciente. Beta nem sequer fez uma saudação ao ancião antes que ele dissesse: Ancião, Zhao Ai veio me procurar. Ele pediu ajuda para preparar uma área. Amanhã seu primeiro lote de grãos estará chegando, e estará trazendo consigo cerca de 1,5 milhões de quilogramas no total. O ancião encarou, seus olhos se iluminaram e então ele disse: tão rápido. Ele realmente tem 1,5 milhões de quilogramas. Beta acenou com a cabeça e respondeu: sim, Zhao Ai disse com muita convicção. O ancião lentamente fechou os olhos enquanto ele murmurava: 1,5 milhões de quilogramas de grãos pela metade do preço. Isso pode salvar muitos assuntos para nós. Vai ajudá-lo a encontrar um lugar. Certifique-se de encontrar uma boa área. Quando os grãos chegarem amanhã, ajudem-no a descarregar e veja quão bom é o grão. Beta sentiu com o som e depois se virou. Quando Beta saiu, o ancião abriu os olhos e disse para si mesmo: para enviar tão rapidamente, ele tem uma estação de trânsito na pradaria. Não era incomum que os mercadores humanos construam estações de trânsito na pradaria dos homens-fera. Algumas grandes empresas mercantis construíram estações em tribos de homens-fera. Geralmente estas estações de trânsito são feitas com a cooperação de tribos de homens-fera de médio ou grande porte. Mercantes humanos criam suas estações nos territórios das tribos de homens-fera e lhes pagam comissões. Isto ocorre para que eles possam se mover rapidamente e de forma conveniente ao redor da pradaria, sempre que quiserem transportar suas mercadorias. O ancião não se importava se Zhao Ai tinha ou não uma estação de trânsito, ele estava pensando no grão de Zhao Ai. Para ser honesto, o grão de Zhao Ai era muito barato. Mesmo aqueles mercadores que muitas vezes lhes forneciam comida não se atreveriam a dar o preço que Zhao Ai estava dando. Estes mercantes trocariam seus grãos a um preço de 500 kg por um argali, mas o preço do grão de Zhao Ai comparado com esses outros comerciantes era um pouco mais barato. O que grãos 50% mais baratos representam no acampamento do Admirável Rei do Oeste? Representa mais comida. Esta é uma notícia muito boa para eles. No começo, quando Zhao Ai veio encontrá-lo, ele ainda não acreditava em nada que Zhao Ai estava dizendo. Então ele deixou Zhao Ai, assim como outros comerciantes, entregar os grãos, mas ele não achou que o grão de Zhao Ai chegaria tão rápido. Na manhã seguinte, um enorme comboio pode ser visto lentamente se aproximando do acampamento do Admirável Rei do Oeste, ficando cada vez mais perto. Beta estava ao lado do acampamento, observando carroça após carroça. O comboio era composto por mais de 1.000 carroças. Na frente do comboio tinha 100 carroças comumente usadas pelos homens-fera, seguidas pelas carroças comumente usadas pelos mercadores humanos. Zhao Ai estava de pé no chão do lado de fora. Desta vez a equipe tinha alguns mortos-vivos, mas isso não era algo para Zhao Ai se preocupar. Neste momento Beta estava assistindo o comboio de grãos. Observando esse longo desfile de carroças, o coração de Zhao Ai ficou muito animado. Esse comboio era dele, como ele não pode ficar emocionado? Após a chegada do comboio, Zhao Ai e Beta levaram o comboio para uma clareira vazia. Esta era a área especialmente preparada para armazenar os grãos de Zhao Ai. Agora que a pradaria estava indo em direção ao inverno, não havia absolutamente nenhuma chance de chuva. Então, mesmo que eles armazenem o grão em uma área aberta como essa, eles não precisariam se preocupar com a umidade. Beta estava prestando muita atenção nos sacos de grãos nas carroças. Os sacos pareciam comuns, nada de especial. Beta estava observando cuidadosamente. Ele se perguntava qual era a qualidade do grão que Zhao Ai entregou desta vez. Rapidamente depois de chegarem à área aberta, Zhao Ai queria comandar os mortos-vivos para descarregar os grãos. Mas ele não achou que os outros homens-feras iriam correr para ajudar. Zhao Ai estava muito envergonhado para detê-los, então ele só pode concordar. Quando Beta pegou um saco de grãos, ele congelou por um momento porque o saco estava muito pesado. Não quer dizer que ele não poderia movê-lo,
É só que o saco era mais pesado em relação aos sacos de grãos de outros comerciantes. Isso fez com que o Beta ficasse parado com sua expressão completamente afundada. Ele já havia encontrado essa situação antes. Alguns comerciantes de grãos colocavam areia nos sacos de grãos para torná-los mais pesados. Este método de trapaça é o que o Beta mais odiava. Ele pegou mais alguns sacos de grãos. Os sacos eram tão pesados que fez o rosto de Beta parecer desagradável. Depois de pegar os sacos, ele fingiu manuseá-lo descuidadamente, e acidentalmente soltou um saco de seus ombros. Os grãos estavam dentro de um saco de pano, mas esse saco de pano, depois de longos períodos de transporte, não poderia ser capaz de manter sua resistência. Depois de cair do corpo alto de Beta, o saco se dividiu de imediato. Beta olhou para o saco com grãos. Ele queria zombar de Zhao Ai com algumas palavras, mas quando olhou para os grãos, ficou atordoado. O conteúdo dentro do saco eram grãos da mais alta qualidade. Os grãos individuais pareciam brilhar. Se esse grão não pode ser chamado de alta qualidade, então o grão que eles têm comido só pode ser um grão inferior que ainda não amadureceu. Mais importante ainda, não tinha areia dentro do saco. Estava extremamente limpo. Beta olhou para o saco de grãos, e os outros homens fera-touros lutadores também se reuniram em volta, olhando para o saco dividido. As expressões de espanto eram as mesmas de Beta. Esse método de deixar cair um saco para se dividir, aparentemente procurando por trapaças de mercantes humanos, não era uma ação incomum para esses homens fera-touro lutador. Enquanto houver problemas com a comida, eles podem aproveitar a oportunidade e comprar por um preço menor. Olhando para o que Beta acabou de fazer, todos estavam prontos para causar um distúrbio, mas quando viram os grãos espalhados no chão, todos eles perderam toda a capacidade de falar. Zhao Ai olhou para eles e sorriu. Ele sabia, olhando para suas expressões, que agora ele pode continuar com seus planos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.